Opa, hoje que eu vim do Blazer para o programa com o Ministro. Tu não me avisaste. E o Ministro veio-me assim. Não me avisaste. E realmente, se fosses Primeira amigo. vez com o Blazer do Porto. Não, pá, se fosses olha. amigo, tiravas o blazer, não me deixavas fazer essa vergonha. Davas-me o blazer, vestia o blazer. Então, pá, olha, já vou deixar aqui o micro. Acho que era o. Espera aí. Mas achas que serve? Opá, vamos ver, que número é que é isso? Olha para mim. Deixa lá ver. É que eu não estou assim tão gordo, parece. Deixa lá ver. Ai, fica bem. Isto pela medida deve ser um 48. Espetáculo. Aperta? Tu és magrinho. Aperta, mas as mangas parecem as calças do Cândido. Ora. Tem os braços curtos, sei lá. O que é que se passou? Não me avisaste. Ontem a fazer o pré-match, nós estamos a gravar isto um dia depois do Não me do Porto avisaste. Lásio. Não me avisaste, Miguel. Ontem eu de casaco ispo ali, não é? Não me avisaste. Eu ontem pus o fato, pensava que estava a E sair o estado de Ministro foto. de fato, e hoje eu achar que ia brilhar com o meu blazer do Porto. E estás a brilhar? Estou a brilhar, mas achava que... Isto- Não, é assim, não era uma competição, ao teu nível nunca vou chegar, não é? Mas achava que ia-te agradar, percebes? Que era uma coisa para te agradar. No logo lema do início. Porto, em termos coletivos, há sempre alguém que brilha, não pode ser sempre o mesmo. E portanto, depois brilhas tu. Pois, Está mas certo, também, está mas também certíssimo. estou a bandalhar um bocado Estás a bem? coisa, não é? Estou Não, estás de bem, t-shirt estás bem. Tipo, foi mesmo preguiçoso. O Casual, blazer casual. e vou... Casual, não é? Casual. Aqui, Estás bem. por acaso gosto deste blazer. Já não usava e tu viste que tinha aqui um bilhete, dentro Não para vou dizer Moscovo. para onde. É para Moscou. Era para Moscovo. E tu conheces bem Moscovo, Yes. mas já me vais falar de Moscovo. Yes. Antes, espera aí que eu tenho sempre uma foto para mostrar. Escolhi esta ninguém conhece, né? Ninguém sabe que momento é este. Um dos momentos que ninguém conhece de Costinha. Está aqui. Claro que esta foto é do Old Trafford. É o teu festejo mais icónico, não é? Sim. Isso não há dúvidas. E é um festejo muito sentido e direcionado para os adeptos do Porto, que estavam naquele, Era na bancada onde eles estavam? naquele cantinho. Tiveram o jogo todo a apoiar-nos. Nós penso que fizemos um belíssimo jogo. E eles tiveram o tempo todo a apoiar-nos. E naquele momento, a minha única vontade era ir-lhes dedicar aquele momento. Eu nem sequer vi o Mr. Mourinho a correr durante a linha, só vi depois mais tarde, e apercebo-me que o Manis cai em cima de mim, e depois acho que o Nuno Valente, mas a minha vontade mesmo eram poucos adeptos do Porto comparativamente àqueles que eram do Manchester United, Sim, mas faziam claro. muito ruído e pronto, e fiquei feliz também por eles. E há uns tempos, o Sérgio Oliveira fez um festejo igual ao teu, não foi? Sim. Que era assim, foi contra a Juventus? Eu trato-o por afilhado, porque tive muito gosto em trabalhar com ele no Passos Ferreira. Na altura foi uma das minhas... Eu quis que ele fosse para lá também. E dou muito bem com ele e fiquei feliz que ele tivesse feito aquele gol, e o festejo foi incrível, porque não foi preparado, não foi combinado, e ele sentiu daquela forma e fez, e foi bonito. Não, este festejo é icónico. Eu não estava lá em Old Trafford, não, estava em casa a ver. Não sei se te abri os braços também. Andas a falhar mas muitos jogos icónicos do Porto. já disse que falhei o Dalásio, falhei o Porto Lásio. Atenção, nós estamos a gravar isto no dia a seguir ao Porto Lásio, primeira mão. Este programa vai dar um dia antes da segunda mão, é isso. Falhei porque a minha mãe não me deixou ir. Porque eu ia a todos. Portaste mal. Não, estava a chover muito. Estava a chover muito. O jogo não deu na televisão. E eu disse, não, desculpa lá, eu vou ter que ir ver o jogo. E não me deixou ir. Também era miúdo. Tinha pai que... Estamos a falar de 2002? 3. Já era 2 ou já era 3? Já era 3. Já era 3. Pronto, tinha 14 anos. Bem. Ainda não mandava... Quer dizer, nem hoje mando na minha vida. Ainda não mandava e nem hoje mando. Ninguém manda. Mas esse jogo da Lazio, para ti, até ontem disseste no pré-match que talvez seja o jogo da tua vida, ou não? É um dos jogos da minha vida, sem dúvida. É um grande jogo. Foi um grande Apesar jogo. de não ser o grande destaque nesse jogo, Sim, foi um grande jogo. a marcar golos, mas... Sim, foi um grande jogo em termos coletivos, nós estivemos muito bem. Contra uma equipa que fez um gol logo muito cedo e tinha jogadores muito perigosos. Na frente o Chiesa, o César e o Cláudio Lopes. Depois no meio o Fiore, o Stankovic e o Simeone. A equipa fraquinha. E portanto era uma equipa que ia viver muita solidez defensiva, com gente muito adulta, com muita mentalidade, o Panker, o Favaldi, o Fernando e o Mihajlovic. E nós pensámos, bem, se nós não acertarmos aqui bem as nossas marcações e não estamos bem concentrados, ele depois de 1-0, fechados lá atrás, no contra-ataque podem-nos fazer mais mal e nós E até marcaram primeiro. Olha, foi como agora na primeira mão do Porto Lásio. Mas nós arrancámos, para mim, para uma exibição soberba.
Dizem que foi dos melhores jogos do Estado das Antas. Para mim, sim. E eu não vi. Tá a ver. Olha, aí ainda tinhas o Cândido no plantel, ou não? Cândido, ou já tinha dado frosca? 2-3, o Cândido... Ele sai 2-3. Tinha sido em janeiro. Ele sai 2-3. Aí já tinha dado frosca. Tinha sido em janeiro. E aí já não tinhas o Cândido no plantel. Não. Já sabias que eu ia trazer o Cândido à conversa, não é? Eu não dormi esta noite a pensar quando me convidaste, ele vai-me fazer ali alguma coisa. Mas, não vou fazer nada. Mas o Cândido era o Cândido nesse ano até começou a época a titular. Na pré-temporada estava muito bem. E depois teve ali um momento... Chateou-se por não jogar? Não, teve ali um momento num treino onde as coisas literalmente não lhe saíam bem. A bola não levantava 3 centímetros. Um passe longo, 3 centímetros, e a bola não saía e acabou por ali por não se encontrar com ele próprio e perdeu ali uma oportunidade, na minha opinião, porque o Cândido era um belíssimo jogador. Tiveste pena que ele saísse, não é? Sim, o Cândido, como eu disse, mas foi ele que pediu para sair. Sim, além de ser um belíssimo jogador, era um amigo. E é um amigo. E tenho pena porque ele efetivamente era um jogador com qualidade e acho que podia... se calhar ele também foi impaciente, ele devia ter esperado mais um bocadinho. O Cândido tinha na altura para aí uns 20, 21, sim, 22. Era novinho. Era novinho. Sim. Vocês têm que, um bocadinho mais 5 ou 6 anos de diferença? Eu tenho 47, portanto eu acho que tenho mais um pouco. É, para aí uns 7 aninhos de diferença. Mais, achas? Ele deve ter 39? Não. Menos? 39? Tem mais? Tem... Não sei, vou-lhe perguntar. Não sei. Espera aí, vou-lhe ligar ao Cândido. Espera aí. Deixa eu ver se o Cândido... Que idade é que o Cândido tem? Ó Cândido! Espera aí. Ó Cândido! Tenho 40 anos, pá! Eu também faço anos, pá! Opa, eu já sabia que tu ias aparecer. Opa, eu só não acerto no Euromilhões. Não, mas ele está bem para 40 anos. Está muito bem. Pá. Então é o creme. Ele meteu creme hoje de manhã. Olha o creme. Aqui. Olha, amigo, acabei agora mesmo de chegar. Confesso que vim como um louco aqui para o quarto hotel para que isto fosse possível fazer. Mas há pessoas que, por muito que eu esteja cansado, por muito que eu já capaz de fazer 300 e tal quilómetros, tinha que estar aqui este bocadinho para dar um grande abraço ao Costinho e para estar também na tua companhia, Miguel. O Costinho é uma pessoa excepcional, verdadeiramente grande, porque também, por onde passa, torna os outros grandes. E só se é verdadeiramente grande quando ficamos felizes com a grandeza daqueles que nos vão acompanhando. E o Costinha tem sempre essa habilidade. Tornou-se grande na área que sempre o encantou, que é o futebol, mas nunca deixou também de conviver muito bem com os outros, a tornarem-se também grandes e a tornar os outros grandes. Portanto, o Costinha é uma pessoa excepcional. Nós associámos muito, também um bocadinho por causa das minhas histórias, de que eu era o homem do creme da marca coisa e o Costinha era todo da elegância e tudo do XPTO, mas é precisamente pelo contrário, precisamente pelo Costinha ser o amigo de todos os cenários, de todos os convívios e pronto, por isso é que é uma pessoa especial. Eu tinha que estar aqui. Olha, Costinha, mas para além do creme, vocês já estão a bater no creme há uns anitos. Vocês agora têm uma competição de quem bebe melhor, quem come melhor. Não, isso não é competição. Então qual é? Eu ganho fácil. Não há competição? Calma. Calma. As minhas garrafas não têm rótulo. Não, isto é uma brincadeira bonita entre dois amigos. Acima de tudo, dois amigos que gostam de brincar. E de comer, não é? E de comer, e de beber, e de viver a vida. Eu agora, quando me sentei aqui nesta cadeira, lembrei-me quando ele entrou pela primeira vez no meu carro para irmos para Entre Rios, que ele não sabia como é que se havia de pôr, por exemplo. Nós temos muitas peripécias juntos, portanto, e gostamos de brincar um com o outro, é mais nesse sentido. E temos essa empatia. Ó Costinha, quando eu te vi, o Costinha está a falar de uma peripécia que o Costinha deu-me boleia para um jogo que fizemos, que visava ajudar quem mais precisava. Eu creio que até foi um evento realizado pela Gestifood na altura. E a ponte Entre Rios? Precisamente. E era um jogo de estrelas, que a receita ia para essas pessoas. E nós tínhamos de fazer uma viagem de muitos quilómetros, 400 tal quilómetros. Eu estava em Lisboa também e aproveitei, o Costinha teve a amabilidade de me dar boleia. Eu lembro-me que fui da casa do Costinha. E depois saímos lá no tal carro, foi a primeira vez que eu tive contacto com aquela maquinão, e nós estávamos ali, não sei precisar, mas devíamos estar aí, sei lá, a meio do percurso,
e o Costinha vinha ouvir um álbum, também já não me lembro qual era o álbum, e de repente eu estou ao lado dele, né? E ele pega num comando como se estivesse na sala de casa e muda de música, comando na mão. Eu assim, eu nunca tinha visto, nem sabia que era possível. E eu olho assim para ele e digo, Costinha, o carro tem esse comando, o carro tem comando? O rádio tem comando? E ele, então, como se fosse uma coisa normal. Isso ficou muito marcado a mim e a ele, porque ele viu na minha cara que eu nunca tinha visto tal na minha vida. E foi um momento muito caricato. Depois eu contava isso a toda a gente e contei no balneário. E depois foi até entre os rios a brincar com o comando. Trocavam, não se conseguia ouvir música. Não se conseguia ouvir música. Ok, eu também nunca vi um carro com comando. Tu agora não tens comandos no carro agora. Não. Era só aquele. Não, era só aquele. Ok, olha uma coisa. Claro que esta história puxa muito para ti quando tu já contaste, foste tu que pediste para sair do Porto. Mas esse Porto Lásio podias ter jogado, pá. Sim. Não, eu estava a ouvir o Costinha estava a dizer e parte da minha realização enquanto ser humano hoje em dia também é olhar para trás e ter a perfeita consciência da culpabilidade que eu tive de não ter uma carreira mais apropriada para a qualidade que eu acho que tinha. Mas, felizmente, só atribuo a mim essa responsabilidade. Estava imbuído num grupo fantástico nesse ano. Podia perfeitamente... Esse título também é meu, mas eu podia ter ficado perfeitamente aí. Era do agrado dos treinadores, era do agrado dos jogadores, porque eu, além de ser um jogador interessante, tinha... Tu eras um bom jogador, não eras interessante, eras um excelente jogador. Sim, era um jogador bom, só não estava no Porto, mas pronto. Um excelente jogador. Mas, se calhar, a minha principal característica era mesmo no balneário, que o Costinha está aí, pode dizer, era consensual, as pessoas adoravam-me, eu era um bocadinho aquilo que ainda sou hoje, não é? Tinha um espírito muito positivo. Os adeptos do Porto gostavam muito do Cândido. Eu lembro de ser miúdo na altura. O Cândido não era um titular indiscutível, mas os adeptos gostavam dele. Sim, mas era um jogador com técnica, era um jogador com raça, com também. Agressividade. Mas eu entendo tirando a parte do balneário, que onde ele era efetivamente uma pessoa extremamente importante porque nos deixava bem, deixava-nos contentes, qualquer coisa servia para ele poder animar o grupo, mas eu vejo não só o Cândido do balneário, mas o Cândido do campo, não é? O Cândido era internacional. Não estamos a falar, temos que ter calma. O Cândido era um excelente jogador. Para mim era um excelente jogador. Eu coloquei na minha cabeça, Costinha, erradamente, porque também temos que atender ao percurso. Eu tinha de lá para cá, portanto, de lá para essa decisão, eu na formação tive grande destaque, depois no meu primeiro ano do Futebol Clube Porto também tive um grande impacto. Depois com o Otávio Machado evaporei um bocadinho, mas regresso outra vez no final dessa segunda época com o José Mourinho também em grande, terminei a época em grande e era expectável que eu nessa época, até pela pré-época que tinha feito, nascesse em minha convicção de que eu podia jogar mais. Tal não estava a acontecer e eu também, mal aconselhado, comecei a pôr na minha cabeça que o melhor seria eu ir para o outro lado para jogar, porque também comecei a perder o lugar na seleção, deixei de ser titular porque não jogava no Porto e começou também a aparecer muitos talentos que fizeram carreiras muito marcantes e eu enraizei em mim que era melhor sair, nada mais falso, quer dizer, tinha 20 anos, tinha 21 anos, já lá vai, ficou o prazer de ter partilhado o balneário com pessoas espetaculares, não só como jogadores, o maior privilégio, os jogadores todos viram, não é? Os jogadores todos usufruíram, mas a minha riqueza é ter partilhado momentos espetaculares, que muitos não podem ser contados, teria uma traição. Mas essa que é património, essa que é ter convivido a dada altura na minha vida com jogadores barra pessoas fascinantes, não é só isso. Ok, esse casaco é novo ou... Não, eu está o inverno do caraças aqui, pá, estou na Serra da Estrela. Estás na Serra da Estrela? Não, eu acabei de chegar, ainda nem tive tempo para tirar o casaco, mas está a incomodar, eu tiro, se queres ver o Não, era só para ver o cabedal, Olha o búzio da criança. Eu pensava que estava à cava. Não, estás bem, pá. Voltaste para o ginásio agora, estás bem. Olha os peitos a mexer. Estás impecável. Ok, muito obrigado por ir cá. Queres é festa. Olha, cuidado com os autógrafos. Olha, mas eu não vou embora sem dizer isto. Eu tenho em consideração muito o Costinha, tu sabes que tenho. E ele hoje está um lixo. Eu também não deixo de dizer. Eu pensava que ele ia trazer um fato que aplicado. Ele está ali com uma gola alta, parece o Nosso Senhor da Ajuda, calças cansadas e uma pilha. É verdade. Estás muito conseguiste ver as tilhas? Como é que conseguiste? Como é que conseguiste ver as sapatilhas? Opa, mas
hoje estou tranquilo, não estava a contar, estás a perceber, e só trouxe uma camisa. E portanto, E tá um atenção bocado que amassado. Cândido veio a este programa com um casaco de cabedal. foi. Deixou a moto lá fora. Moto ou cavalo? Veio Obrigado. cavalo. O cavalo, está os cavalos. Deitaram-se tarde os dois, não deitaram? Hã? Vocês deitaram-se tarde os dois, estão um bocadinho amassados. Tive programa até às 4. Estamos amassados? Pô, a maquiadora não foi Pá, ainda. Cândido, olha, um abraço, pá. Já chega. Um abraço. Já chega. Gosto muito Abraço, de meu vocês, querido. amigo maior, tenho orgulho de ser teu amigo. Força, continua assim, Igual, meu genuíno. És grande pessoa. Miguel, um grande abraço. Um abraço. Parabéns pelo teu trabalho. E continuem. Cuidado com os autógrafos, é? Nada, está parado. Muito Vai lá. trabalhinho. Está parado. Tchau, Cândido. Abraço, meu querido. Opa, tu viste aquela história do autógrafo, né? Que ele ia dar um autógrafo ao... Vi. viste? Que era o segurança que chamava Joaquim, ele pensava que era o homem da relva. Sim, sim. Opa. Olha, tu contas muitas histórias do Cândido Cândido. tem isto. O Cândido tem muitas. Tu contas muitas histórias do Cândido como caloiro, né? E já tu experiente. Sim. Não sabemos muitas histórias tuas como caloiro. Como é que é o teu início? No Porto? No Porto até antes, não é? Tu começas vais... onde é que tu vais ao Oriental, certo? Oriental, Machico, Depois Machico, Nacional, vais ao Nacional e depois vais para fora logo. Nacional Mónaco. Vais para fora logo. Como é que é o Costinha antes do Mónaco? Isso é uma história que pouca gente... Contas pouco, não é? O Costinha antes do Mónaco era um miúdo que vivia essencialmente para o futebol. Zero namoradas, zero saídas, zero idas a cinemas. Vais para o Mónaco com que idade? Com 20. Com 20. Okay. 19, Vais muito 19, novinho 19, ainda. 20 para 21. E eu sempre fui muito obcecado pela minha carreira. Eu lembro, por exemplo, quando cheguei ao Futebol Clube do Porto, o Cheinho estava para sair e ele diz-me: pá, Costa, deste do Mónaco aqui para o Porto, estavas tão bem no Mónaco, não sei o quê. Eu achei, mas eu venho aqui para jogar. Ele: como? Eu venho para jogar. Para jogar? Pá, tu és muito ambicioso. Mas achas que eu vinha do Mónaco para aqui, para quê? Para andar a passear aqui na cidade, ok? É pá, mas olha que o Porto tem muitos méritos. Mas isso é um problema deles. Eu vou à procura do meu espaço. E portanto eu fui sempre muito focado na tua carreira. Muito focado. E não vou dizer que quando cheguei ao Porto foi tudo muito fácil, porque havia estava o Paredes, que era um belíssimo jogador. Portanto, o público, os adeptos, também estavam um bocadinho na expectativa de ver quem é que eu era. E eu tive que os conquistar com a minha forma de ser. Mas, já te conheciam na seleção, não é? Sim, mas pouco. Eu também fui à seleção, fiz o Euro 2000 Faço e o Euro depois ainda no Mónaco. acabo com o Míster António Oliveira desaparecer da seleção. E, portanto, os meus tempos de segunda divisão, não te posso precisar assim muitas histórias. Mas não é difícil esse teu trajeto. Eu pergunto isto porque, imagina, agora analisando a tua carreira, tu foste um dos melhores médios da história do futebol português e acho que isso é claro. Mas na altura tu não conseguires dar o salto para um clube maior, não te estava, sei lá, não te deixava mais ansioso? Como miúdo, não? Conseguias perceber que o trajeto podia ser mais difícil do que esperavas? Eu acho que esse é uma das minhas valências, eu ter a capacidade de poder analisar os momentos pelo qual estou a passar. É óbvio, eu saio do Oriental para o Machico. O Machico faz uma época fantástica, ficamos em segundo lugar. E eu saio dali para o Lessa. O treinador era o Rodolfo Reis. E assino 3 anos com o Lessa, mas o Lessa depois não pode pagar os direitos na altura. Não chegaste a jogar pelo Lessa? Não cheguei a jogar. Há 3 semanas ou 2 semanas que começou o campeonato, o Mister chamou-me e disse-me: cara, vais deixar de jogar nos jogos amigáveis porque não vais ser inscrito e eu tenho que preparar a equipa já para o primeiro jogo. Estava a contar e eu vou para o Nacional. Portanto, eu faço bem nesse ano. No ano seguinte faço outra vez bem. E depois, se calhar ali naquela altura, eu saio primeiro para a Valência, assino 5 anos com o Valência, e quando percebo, quando o Valdano fala, e até tenho uma história engraçada para contar de Valência, agora lembrei-me. Não te esqueças. O Valdano veio falar comigo e diz-me que gostaria de me emprestar ao Vila Real na altura. E eu disse-lhe que eu venho da segunda divisão portuguesa, da segunda B, para vir para a segunda B espanhola. Eu tinha alguns clubes de primeira liga em Portugal interessados e então questionei um bocado o Jorge nesse sentido. Jorge, não faz sentido eu estar aqui porque o presidente do Valência diz que o Valdano tem que jogar com os jogadores que eu lhe dou e o Valdano tem a personalidade dele e é o treinador e acho muito bem,
quer jogar com os jogadores que ele acha que são os melhores para jogar. E então o Jorge consegue arranjar essa saída para o Mónaco, em termos de experiência, porque o Mónaco andava atrás de um médio defensivo e penso que o Paulinho, na altura, não quis sair do Porto para o Mónaco. Pelo menos foi assim que me contaram. E eu vou à experiência ao Mónaco com um nome falso, para o Porto não descobrir, porque o Porto estava interessado em que eu assinasse contrato com o Porto e depois, se não ficasse no plantel do futebol com o Porto, ser emprestado às equipas que o Porto normalmente emprestava, aqui na Zona Norte ou não só. E pronto, e ao fim desse tempo de experiência que faço no Mónaco, uma semana e meia, tive a felicidade num episódio muito particular do Ticana pedir para assinar 4 anos. Portanto, e foi importante também para o meu caráter, porque eu estava lesionado do treino da manhã e os 2 jogadores, que são 2 ícones para mim do futebol, em termos daquilo que é a minha carreira, que é o John Collins e o Bernabiá, foram ao quarto buscar-me para ir para o treino, eu disse que não podia, que estava aleijado, e um deles chamou-me turista. Mais um turista. E aquilo ficou-me aqui atravessado e eles foram para o campo e eu saí do quarto a coxear, fui à enfermaria, levei um analgésico, ligaram uma perna, fui treinar e no final do treino o treinador disse que é que eu assino 4 anos. Eu começo a pensar, se eu tivesse ficado na cama a queixar-me das dores... O que é que tinha acontecido? Não sei, não faço a mínima ideia. Mas em Valência, eu lembro-me de que fui treinar, equipei-me ao lado do Fernando, que era o capitão do Valência. Opa, eu não conhecia ninguém, conhecia os jogadores, como é óbvio, de ler e de ver na televisão, mas não os conhecia pessoalmente. E o Fernando disse, Chico, senta-te aqui e tal. Eu sentei-me, equipei-me, estava ali no balneário, não estava a fazer nada, decidi ir para o campo. Vou para o campo, aquilo tem uns portões grandes em Paterna, abro os portões do balneário, tem uma estradinha assim, em curva, para dar para o campo principal, para treinarmos. E eu abro-se os portões, eu saio, e está uma série de adeptos, Paterna tinha sempre muitos adeptos, e os adeptos começam a bater palmas. E eu, fogo, ainda agora cheguei já, e faço peito, tal, e eles continuam a fazer ainda cada vez mais, e eu ainda faço mais peito. Quando olho para trás, vinha a sair o Mendieta, o Ortega, o Carpin, e eu, baixei o peitinho e fui para o meu Não era para mim, pá. Era para eles. Era bom. Portanto, mas foi uma experiência engraçada. Eu estive lá 4 ou 5 dias na equipa do Valência a treinar e depois rescindi o contrato. E é quando vou para o Mónaco. Pronto. Mas sim, era um miúdo que, na tua primeira pergunta, era alguém que sempre sonhei em chegar a um patamar alto. Eu lembro-me que nós dividimos o quarto em Machico, éramos 4 num apartamento e tinha um jogador que ficava comigo, que todas as noites se levantava e roubava-me os iogurtes. E ao frigorífico comíamos os iogurtes. Eu comprava os iogurtes e ele reclamava-me os iogurtes. Eu de manhã levantava-me para ir para o treino, queria os iogurtes, não tinha. E eu dizia, amanhã compro, e nunca comprava. Então uma vez eu estou no quarto e começo a fazer o 11 da equipe do Machico no jogo seguinte. Sempre gostei muito de relatos e de relatar jogos e de comentar jogos. Então começo, número 1, Tozé, número 2, Venâncio, 3, Digo o 11, ele não joga, não está no 11. E os outros lá dentro a rirem-se. E ele estava lá dentro, depois digo os suplentes e não o ponho nos suplentes. Bem, ele vem de lá, miúdo, não posso dizer os nomes que ele me chamou. Tu vais jogar no Limão, pensas que vais jogar no Milão? Porque eu dizia que ia jogar no Milão. Vai jogar no Limão. Vai jogar no Limão, na seleção portuguesa, nunca vai jogar na seleção portuguesa. E até não nos chateámos, eu saí daquele apartamento, fui para uma casa sozinho, mas são coisas que me marcam e são coisas que hoje encontro esses meus ex-colegas mais jovens e eles dizem-me isso, tu falavas de uma forma que nós olhávamos para ti e dizíamos, este gajo não vive no mesmo mundo que nós, como é que o gajo está na segunda divisão e pensa que vai chegar à seleção nacional e vai jogar num clube grande e vai a isto e vai a aquilo. Eu fui sempre muito obcecado pelo futebol e sempre muito conhecedor das minhas capacidades, que é algo que às vezes os jogadores não têm essa noção. Há pouco o cara estava a falar, e é importante tu também teres tu saber fazer a tua autocrítica e perceber quais são as tuas capacidades e as tuas qualidades. Também é verdade que se tu fores só um jogador que trabalha muito, corre muito, mas não tiveres talento, também não vais a lado nenhum. Isto é uma falsa questão. O gajo corre, mas tem que ter talento. Tem que ter algum tipo de talento para poder jogar, senão não tem hipótese nenhuma. Olha, e essa vida no Mónaco como é que foi? 4 anos? 4 anos, 4 aninhos. Há muita gente que tem essa fantasia de como é que é viver no Mónaco. Sabes que eu cheguei acha que é tudo muito luxo. Sabes que quando eu não é? cheguei ao Mónaco, chego ao aeroporto
5, 10, 15, 20, 25, 35, eu com uma linha, parecia a Linda de Sousa, e ninguém me vinha buscar. Eu pego no telefone, ligo ao Jorge, Jorge, pá, está aqui ninguém. Mas tens a certeza que é aqui neste aeroporto? Pá, então o aeroporto é nisso, tem que ser aí, tá, mas tem que estar aí de certeza alguém. Pá, Jorge, eu vejo ali um senhor, ele olha para mim, eu olho para ele, mas ele não diz nada. Espera aí que eu vou ligar para o senhor e tal. Lá toca o telefone, do outro lado lá eu ouço o telefone a tocar. E, então o que é que aconteceu? Eu tinha ido de fato. E o senhor olhou para mim e pensava que eu não era jogador. Não, está ali um jogador, mas está de fato, está ali uma pessoa, mas está de fato, não deve ser jogador, deve ser algum executivo, alguma coisa qualquer. Portanto, e a minha chegada ao Mónaco começou desta forma. E tu chegas lá e notas que é tudo diferente. Tudo. Mas já estavas preparado para aquela realidade ou não? Quando vais lá com que idade? Com 20 anos, não é? Que chegas ao Mónaco. Estava preparado porque eu tive uma educação, os meus pais, o meu pai taxista, a minha mãe trabalhar em casa de outras pessoas. Os luxos que me deram foi a educação e dentro da educação e do respeito tu percebes que há determinados comportamentos que tens que ter e tens que os perceber. Portanto, eu preparei-me para isso e tanto é que me preparei, que eu tinha 21 aninhos, né? As minhas hormonas pareciam pipocas, né? A saltarem, tudo fácil. O cromo do Francisco da Costa. Sim. Eu tinha na altura, uma namorada que tinha começado a namorar há um ano. Antes de ir para o Mónaco? Antes de ir para o Mónaco, comecei a namorar com ela. Ela marcou férias para Tenerife. Eu disse que ia lá ter com ela. Tinha que jogar o play-off de campeão da segunda divisão B. E disse, eu vou lá ter contigo, eu já não vou jogar o play-off, porque acabou o contrato, sei o quê. Ela foi e eu fiquei a jogar. E ela, nunca me fizeram isto, mas eu tinha que jogar. Portanto, para tu veres como é que eu era no futebol. Portanto, e eu liguei para ela e disse-lhe, olha, eu estou no Mónaco. Ela não sabia que eu estava no Mónaco, tinha ido à experiência, estou no Mónaco, assinei aqui um contrato de 4 anos. É assim, ou vens ou acabou. Porque estou no Mónaco, ponto. Quando cá chegares vais perceber. Mas foi fácil adaptar-me, muito fácil. Estava focado naquilo que era a minha carreira ali. Eu olhava para alguns jogadores e dizia, bem, estes podem fazer este tipo de vida porque já estão lá, já estão cimentados. Eu não. Pois, porque viver no Mónaco podia ser o convite perfeito para um jogador que era focado deslumbrar-se um pouco, não é? Não, e como é que não te deslumbras? Mesmo focado, é fácil tu perderes o rumo, porque é tudo fácil. É tudo fácil, é tudo muito... É tudo muito atrativo, percebes? E, portanto, a minha mulher foi para lá, a minha namorada foi para lá viver, depois no ano seguinte casámos, depois no ano seguinte, no terceiro ano, tivemos o nosso primeiro filho e portanto, acabou por ser para mim, acho que foi uma boa casa de partida, porque aprendi bastante e não é fácil, sais de uma segunda divisão B para o campeão de França. E no primeiro jogo tens o treinador que diz vais ter que marcar o Jean-Pierre Papin. Eu como? Jean-Pierre Papin? Certo, está bem. Que vias na televisão e que colecionavas os cromos dele e da France Football e da revista Correu bem a estreia? Perdemos 1-0, mas ele não marcou. Perdemos 1-0, mas ele não marcou. A culpa não foi tua? Não, a culpa não foi minha, mas perdemos. E perder, para mim, seja o que eu estava a marcar ou não, é sempre mau perder. Claro. Mas penso que fiz bem, penso que joguei bem e pronto. E foi uma estreia que não foi agradável pelo resultado, mas eu pessoalmente senti que ainda não estava totalmente preparado para jogar no Mónaco, que é outra coisa também importante. Não estava totalmente preparado, mas senti que tinha capacidade para poder ser um jogador importante naquele clube. E esses primeiros 6 meses foram duros, porque eu era sempre convocado, mas joguei os primeiros 4 jogos, e depois, a partir dali, ou era suplente, ou era o que não ficava no banco e ia para a bancada. Mas era sempre convocado. E depois chega a janeiro e arranco a titular até quase ao final do ano. Não joguei a titular com o Sporting para a Liga dos Campeões, com o Manchester em casa, com o Manchester fora e com a Juventus, os 2 jogos. Um entrei e o outro estava com amarelos, não joguei. Mas para o campeonato joguei quase todos os jogos. Portanto, isso foi importante para mim. E tive a sorte de ter jogadores mais velhos que me ajudaram muito. Da mesma forma como eu gosto de ajudar, há pouco o Candido falava, eu sempre fui alguém que olhou muito mais para aquilo que é o coletivo do que propriamente para o individual. Às vezes pergunto-me se não deveria ter sido um pouco mais individualista, em alguns casos. Mas eu sentia-me feliz com a felicidade do grupo.
porque toda a gente ganhava. Uns podiam ganhar mais, outros podiam ganhar menos, mas ganhavam todos. E, portanto, foi sempre a minha forma de estar. Olha, ali eras o 18 no... Estava a ver aqui esta foto que mostraram. Tinhas alguma ligação a números ou era o que te dessem? Eu gostava do 6, mas o 6 estava ocupado. O que ficas... E depois deram-me o 18 e eu também gostei do 18. E depois, no último ano, passei para o 7, que era outro número que eu gostava. Porque Eras o 7? Era o 7, porque eu, quando era muito miúdo, eu sou completamente louco pelo Maradona. Era o meu ídolo enquanto jogador, mas gostava muito de um jogador do Manchester United, que era o Brian Robson. E o Brian Robson era o número 7. E creio que o Kevin Keegan também era o número 7 quando jogava na seleção. E tu apanhaste o 7 livre e logo. E, portanto, o 7 do Brian Robson, eu gostava do 7. Mas o 7 era do Sabri Lamouchi. O Lamouchi foi para o Parma e eu fiquei com o número. Era o meu último ano também. Acabo por ficar com o 7. E, curiosamente, foi o ano que ficamos em segundo no primeiro ano, em terceiro no segundo, terceiro no primeiro ano, segundo no segundo ano, salvo erro, e primeiro no terceiro ano. E no último ano, que eu ponho o meu número preferido, ficamos em 11º. Portanto, para tu ver, sorte, não trouxe sorte nenhuma. Tens ido ao Mónaco, não, nos últimos tempos? Para matar saudades? Não tenho ido. Nada? Houve um período que ia muitas vezes, ia todos os anos, quando deixei de jogar de futebol, ia todos os anos fazer uma semana de férias lá. Nem ver uma corridazinha de Fórmula 1, nem nada? Já vi. Já viste lá? Já vi. Nos tempos que era jogador ou depois? Sim, nos tempos que era jogador. Depois não consigo ver, lá está, porque também comecei a trabalhar em outras áreas e não... Eu acho que a última vez que fui ao Mónaco enquanto a trabalhar foi quando o Porto jogou com o Barcelona para a Supertaça Europeia. Já foi há uns anos. Já, e estava eu no Servette, na altura, na Suíça, como diretor, e fui lá. Mas depois tenho ido lá, até porque tenho lá amigos, é um sítio que eu gosto de visitar, mas também não posso ir agora sempre, porque depois também os miúdos cresceram, têm também os seus afazeres em termos escolares, na faculdade e nos cursos que estão a tirar, e portanto, às vezes há que tentar conciliar um bocadinho as duas coisas. A vida de pai é difícil, pá. Vida de pai... Não, eu acho que a vida de mãe é mais difícil que a vida de pai. Eu também acredito. A vida de mãe é mais difícil. Mas o pai tem que dar uma ajuda, não é? Senão... O pai tem que dar uma ajuda, mas muitas vezes a mãe as mães é que seguram um bocadinho. Fica ali com a coisa nas mãos, não é? Tem. Olha, já falamos aqui da tua chegada ao Mónaco, claro, vamos falar de Porto, não é? Agora vamos deixar para a segunda parte. Pronto. Só para dar aquela... Claro, temos que falar como é que o Ministro, não é? Chegou ao Porto. E foi fácil ou foi difícil a chegada? Já disseste que o Cheio não acreditava que tu ias jogar, Foi difícil. O princípio, eu pensava que ia ser mais fácil, não é pensar que era mais fácil. Eu vim com um intuito e felizmente as coisas correram bem, e depois explico mais à frente porque vamos para o intervalo, mas as coisas no início não foram assim tão fáceis. É verdade. Acredito. A equipa também era difícil. Não é? Sim, a equipa jogar era boa. ali, A equipa era boa, entrar naquele meio campo. a equipa era boa e não é só a equipa ser boa. O momento da equipa não era o melhor. Também é verdade. Vamos fazer um intervalozinho, já voltamos com o Costinha para a segunda parte para ver como é que foram estes primeiros tempos no Porto. Vamos lá ver. Até já. Estamos de volta para a segunda parte com o Ministro. O Ministro continua sem blazer, mas pronto, vamos avançar. Ministro, como é que foi a chegada ao Porto? Olha, foi desafiante. Foi desafiante. Eu lembro-me quando falei a primeira vez com o Presidente e apertámos a mão e ele até me perguntou: basta? Eu sou um homem de palavra. Pode parecer aí agora um clube que me dê 10 vezes mais. Minha palavra vale mais do que qualquer quantia em dinheiro. O meu avô sempre me disse: quem perde a palavra perde tudo. E, portanto, eu cheguei ao Porto, a equipa tinha um plantel, na minha opinião, bom. Vinha de alguns anos sem vencer, porque penso que foi Sporting, Boa Vista e tinha sido o Benfica, salvo erro, não tenho a certeza. Chegas, quem é o treinador que te recebe? Otávio, Mr. Otávio Machado. E a época começou, vamos jogar ao Alvalade e perdemos 1-0. Eu sou expulso nesse jogo a comoção de amarelos, mas depois, entretanto, retiram os amarelos nas análises. Depois, à quarta ou quinta jornada, há aquela situação do Jorge Costa. A equipa andou ali sempre muito intermitente. Fazia bons jogos na Liga dos Campeões,
e depois no campeonato a equipa não estava tão bem. Mas tínhamos uma equipa com qualidade, tínhamos jogadores com qualidade, só que não nos encontramos. Essa época foi conturbada para o Porto. Sim, é a época que saiu o Otávio e entrou o Mourinho, e pronto, e depois toda a gente sabe a história. Sim. Mas naquela época do Otávio, qual é a tua opinião? O que é que não resultou? Às vezes eu dou comigo a pensar nessa olho para o plantel, os jogadores que tínhamos, até mesmo em termos de soluções para a equipa, tínhamos muitas soluções e boas, mas a equipa não estava a funcionar, não sei se era por sermos muitos, porque tínhamos um plantel muito extenso, muito grande. Houve ali situações que não correram bem. Se calhar nós também não percebemos aquilo que o Mister pretendia, se calhar nós também não demos, se calhar, tudo nós próprios. Não te sei explicar. Honestamente, falhou ali alguma coisa que depois ditou o afastamento do Mister e entrou o Mister Mourinho. As coisas mudaram radicalmente, a verdade é essa, porque também trouxe uma forma de comunicação diferente, uma forma de treinar diferente. Houve como que uma injeção de responsabilidade, não é que não houvesse antes, mas de responsabilidade naquilo que era o facto de ser jogador de Futebol Clube do Porto. Eu lembro-me que fomos ganhar ao Vidal Pinheiro, eu não joguei esses 2 jogos, fomos jogar a Vidal Pinheiro e ganhamos 3-0 ao Salgueiros, e depois vamos jogar a Belém e perdemos 3-0, e o Mourinho, no dia seguinte no balneário, traçou aquilo que ia ser o novo Futebol Clube do Porto, à frente de toda a gente, dentro do balneário, na cara de todos os jogadores, 1 a 1, e é uma frontalidade que não se via, não é? Normalmente as coisas chegavam diz que diz, aquele disse isto, o outro mandou dizer aquilo, e o Mourinho à frente de ti, tu, comigo, no Porto, não tens hipótese nenhuma, não és jogador de Porto, dizia aquilo que tinha para dizer. E as coisas começaram, já não fomos a tempo, mas pronto, fomos para um lugar de Liga Europa, e no ano seguinte vencemos a Liga Europa, portanto, já não fomos a tempo, mas foi-se preparando o cenário do ano seguinte. E a verdade é que no ano seguinte o plantel do Porto tinha muita qualidade. Jogadores com fome, jogadores ambiciosos, porque uma das razões pelo qual eu saí do Mónaco, também é preciso dizer isto para ficar interligado, é que eu ganho o campeonato em 99-2000 e no ano seguinte não foi só o facto de ficarmos em primeiro lugar, é tão duro ganhar um campeonato, e no ano seguinte tu tens uma equipa onde tu notavas que havia ali algum... Está bem, estou aqui no Mónaco, não chega para mim, estou aqui no Mónaco. Já não sentias a fome de vencer lá? Eu tinha fome. Mas o resto não? Eu tinha fome, que o grupo mas havia muita gente que, está bem, estou aqui no Mónaco. Quando o Sérgio muitas vezes diz há que estar no Futebol Clube do Porto, não é só nos jogos, é de segunda a sábado, no Olival. Segunda a sábado, tem que se dar, tem que se provar e demonstrar que é material de Futebol Clube do Porto. E, portanto, eu venho para uma estrutura que eu sabia que era forte, era uma estrutura que promove os jogadores, que nas competições europeias tinha sempre uma posição forte, e, portanto, esse começar de 2002 com o Zé Mourinho, com Paulo Ferreira, com o Nuno Valente... Mas na altura colocaram muitas dúvidas, não é? Sim, quando se contratou mas todos jogadores, Paulo Ferreira, Nuno Valente, Manis... Todos jogadores de Derlei, todos jogadores que tinham fome, todos jogadores que queriam o regresso do bicho, foi muito importante. Pedro Emanuel, o Ricardo Carvalho, que tinha entrado na época anterior. Portanto, era uma equipa alicerçada, na minha opinião, os 2 jogadores que, na minha opinião, o Capuz, que andou com o Futebol Clube do Porto, naqueles anos que o Porto não vencia, andou com o Porto às costas, é a minha leitura, que é um jogador espetacular, e o Deco. E, portanto, mas todos os outros tínhamos fome, queríamos vencer. E depois disso tínhamos uma comunhão entre nós muito forte. Porque, por exemplo, o meu colega de quarto era o Tiago. E o Tiago disputava o mesmo lugar que eu. Era o 6 e o 66. O Tiago era o meu colega de quarto. Portanto, eu tinha uma relação com o Tiago, e ainda hoje tenho, espetacular. Não é? E, portanto, aí se pode ver que a amizade também
É óbvio que o Tiago queria jogar, como eu também queria jogar, mas quem decidia era o treinador. Mas aí mérito Mourinho. Sim, quem decidia era o treinador. Não éramos nós que decidíamos. Até quando o Mourinho às vezes dizia, olha, às vezes ele fazia, vamos jogar um jogo que já estava decidido, uma eliminatória. Olha, estes não vão, vocês podem ir, vamos dias para o Algarve, descansar com as esposas. Eu não quero. Então depois aquele gajo joga melhor do que eu, como as dinâmicas da equipa estavam. E eu perco o lugar. Você me tirar, é a sua decisão. Eu dizer que vou sair, eu não quero sair. Eu fico a treinar. Eu não quero sair. E, portanto, ele conseguiu criar ali, e realmente tínhamos uma amizade. Eu perco a conta ao número de vezes que nós saíamos do treino, íamos almoçar, mas era praticamente o plantel todo. Às vezes sem combinar. E, portanto, às vezes eu chegava a casa e dizia, vocês estão no treino, ainda têm que ir almoçar, depois vão para estágio, mas quando é que vens para casa? Havia ali uma química entre os jogadores. Que às vezes é raro conseguir uma equipa, não é? Às vezes não, muitas vezes é raro. Muito importante e que fez com que nós ganhássemos o que ganhámos e às vezes eu ouço e partilho essa opinião. A última que eu ouvi foi do Deco, o Deco dizer, e bem, se nós mantivéssemos aquela equipa por mais 2, 3 anos, ias continuar a vencer, mesmo na Europa. Mas era impossível, isto não é ser, no futebol português era impossível, isto não é ser arrogante. É que nós tínhamos essa capacidade e tínhamos essa união, não só no campo, mas como fora do campo. Mas, por exemplo, é uma coisa que eu acho que é importante num clube e que se calhar hoje é capaz de haver menos, porque hoje eu acho que os jogadores são todos muito amigos dentro do campo. Nós éramos amigos, mas quando era a altura de puxar as orelhas e de dar um cachaço e de levar um carrinho, seja o mais velho ou o mais novo, acontecia. Meu amigo, estamos aqui para ganhar, não estamos aqui para ver o comboio passar. Não é? Portanto, éramos amigos, mas todos queríamos ganhar. E quando queres ganhar, dentro do campo, tu tens que puxar pelo teu colega e tens que lhe fazer ver se não está a fazer bem as coisas. Se eu não estiver a fazer bem as coisas, alguém tem que me chamar à responsabilidade. E eu não tenho que ficar chateado por isso, porque nós estamos ali com um objetivo, que é vencer. Achas que hoje não acontece isso? Acho que hoje os jogadores são mais amigos. São mais amigos no sentido... Têm mais dificuldade em chamar a atenção de um colega, acho eu, na minha opinião. Então, se for um jogador que já com um estatuto mais elevado, então é que nós chamamos a... Mas acontecia na tua altura? Imagina, sei lá, tu chegavas ao Porto e tu davas um toque ao Jorge Costa? Então, se o Jorge fizesse alguma coisa de errada... Mas sentias essa liberdade também? Eu tinha que dizer ao Jorge, mas não era insultar o Jorge, não é tratar o Jorge, era chamar ao Jorge, dizer ao Jorge o que é que ele tinha que fazer. Jorge, tens que puxar ali mais rápido, por exemplo. E às vezes há jogadores que têm essa dificuldade, não é? Eu lembro no primeiro jogo do campeonato com o Belenenses, empatámos 2-2, no ano da UEFA. Estávamos a jogar e ouvíamos o... Fogo. E eu estava no campo assim, fogo. Mas passado nós um bocado... Eu olho para trás e o bicho assim, Costa, estás a ouvir esta subiu? Mas onde é que isto vem? Pô, então já estou farto de olhar, não vejo. Passado mais um bocado, o bicho tem a bola no pé e era o Paulo Ferreira. O Paulo Ferreira pedia a bola e o bicho, lá, pensas que só com um cão? Opa, e aquilo era, mas não estou agressivo. O Paulo até ficou assim a olhar para ele. Portanto, nós tínhamos coisas, depois íamos para o balneário e ríamos das coisas, mas depois dentro do campo é um exemplo. Percebes? Ou, por exemplo, estávamos a ganhar em Braga 2-0 e o bicho vira-se para mim e eu, Costa, diz a esses, não se pode dizer o nome, que isto não é só para a frente, que ele agora sei como é que é, agora cada um quer fazer um golo e nós é que vamos andar aqui a levar com eles. E ele começa a chamá-los, aos gritos. Eu não sei quem começou. E quem estava, ele estava a chamar e não olhava para trás. Até que ele começou-se a aproximar mais, o bicho. E quando ele se começa a aproximar mais, ele, não te ouvi, não me ouviste. Pronto, portanto, havia ali uma cumplicidade grande, mas sem que, naqueles momentos onde era preciso chamar a atenção, fosse o Costinha, fosse o Deco, fosse o Maciel ou fosse o Pedro Mendes, era igual, não havia ali distinção. O importante era a equipa tinha que ganhar e os comportamentos tinham que ser iguais para toda a gente. Mourinho, já o disseste várias vezes, não é? Sim. Que Mourinho marca a tua carreira. Sim. Marca a tua carreira e também a carreira do Porto nesses anos, não é? Mudou-te como jogador? Deu-me mais... Eu sempre fui muito confiante e ainda me trouxe mais confiança. Ainda para mais, como é que tu não há de ficar confiante quando tu tens dois médios defensivos e na altura de eleger o médio defensivo que ele queria para a equipa, eu fico e o Paredes é vendido. É sinal que
ele via em mim qualidades. E o Paredes com moral no Porto. E o Paredes com muita moral. E era um excelente jogador. Atenção, o Carlos era um excelente jogador. E, portanto, eu nunca mais me esqueço. Quando ele chega cá, passado uns tempos, ele disse-me: não te preocupes, que o teu lugar na seleção vai voltar a ser o mesmo. Tu saíste da seleção, mas vais voltar. E lembro-me que foi em Paris, naquele torneio que fizemos no final de pré-época com o Celtic, sai uma primeira listagem de convocatória e ele diz: eu não te disse que ias para a seleção. Eu nem sabia que já tinha sido convocado. Portanto, ele era um jogador que fazia evoluir todos os jogadores. Tive algumas peripécias com ele. Na altura não as entendi, hoje não, depois passado um tempo consegui percebê-las, porque ele sabia que, enquanto hoje, eu como treinador hoje, se tu souberes ler o teu jogador, tu percebes muitas vezes, quando queres passar uma mensagem para o grupo, se tens que escolher um jogador que mesmo que tu lhe dês uma dura, ele não baixa a guarda. Ou seja, não vai amoado para o treino, não vai treinar amoado, não vai treinar na mesma. Ok, levou a dura, está lixado, tivemos assim um tempo sem comunicarmos como comunicámos, como eu gostava de comunicar com ele. Mas eram que situações de jogo? Mas eu treinava. Treino? Não, foi uma festa de anos que eu fiz e convidei toda a gente para jantar e depois, como qualquer pessoa responsável, não é? A minha parte está feita, eu vou beber um copo com os meus amigos que vieram de Lisboa. Epá, se alguém quiser ir, mas cada qual é responsável pelas suas ações. E depois empatámos no Marítimo. Depois disso empatámos no Marítimo. Eu vi logo que as coisas, pelas substituições do Míster, que aquilo havia ali, que aquilo não estava bem. Li. Também, quando estava a sair do campo, ele normalmente às vezes ficava a falar comigo um bocado de alguma situação. Ele ia em passo acelerado e não cruzámos a olhar no balneário. Eu percebi que ali havia qualquer coisa que não estava bem. Portanto, ele, entretanto, depois no balneário, deu-me uma descasca e disse-me que eu ia sair do Porto, e que isto, e que aquilo, e que estava cansado, e que se não ganhássemos o campeonato da Liga dos Campeões, que a responsabilidade ia ser minha, que eu me ia lembrar daquilo, e fomos para o treino, e depois começou-me e tratou-me, digo: Costa, boa Costa, é isso, Costa. E deu-me ali uma dura, e eu lembro-me de despir para não treinar, porque eu fiquei assim: mas eu é que sou o responsável por isto, é tudo pai de filhos aqui, mas eu é que sou o responsável. E os jogadores foram ter comigo ao balneário: pá, Costa, tens que ir treinar. Eu fui treinar e joguei em Madrid, que não era para jogar em Madrid com asas amarelos, para limpar para a fase seguinte. E joguei e vi amarelo, né? E ele disse: vais jogar em Madrid, vais dar amarelo e estou-me a borrifar porque não estás cá em janeiro. Estás a imaginar, eles diziam todos que eu era filho do Mourinho, né? Estás a ver os outros que mais novos. Olhava aquilo, pá, se ele faz isto ao Costa... E portanto, ele teve essa... já tinha essa malícia, inteligência de como tocar no grupo sem fazer muita moça, porque eu continuei a jogar, continuei a fazer o meu trabalho, continuei a ser profissional. O Jorge até brincava, chegou a janeiro, o Jorge, às vezes estávamos a correr, o bicho, eu ia sempre ao lado dele a correr cá atrás, às vezes, e ele dizia: Mister, mas o Costa não está aqui, então eu não ia embora. Eu disse: está calado, pá, estás maluco? Está calado, pá, cala-te. E pronto, e as coisas começaram, encarrilharam e efetivamente ganhamos a Liga dos Campeões. Portanto... Depois toda a gente sabe a história. Que vocês ganharam, que tu jogaste, depois na seleção mesmo, o meio campo da seleção era o meio campo do Porto, não é? Sim. Não no início, logo, no Euro 2004, não é? Depois tiveram que mudar, mas era Costinha, Deco e Maniche, foi a base, mas depois sais do Porto. Sim. Costa, ali, o que é que te levou a sair? Achaste que já tinhas ganho tudo aqui? Não. Então? Saí porque decidiram que saísse. Acho que foi... Acabou um ciclo. Eu penso que acabou um ciclo. Nesse ano foi um ano duro. Tivemos 3 treinadores. Foi. No início da época, eu sabia que o Real Madrid, por causa do Camacho, que queria que eu fosse para o Real Madrid, com o Ricardo Carvalho. O Porto fez o preço deles. Eu nunca fui à Torre das Antas. Atenção que eu quero me ir embora. Eu tenho contrato com o Porto. Tenho que respeitar o contrato que fiz. Se o Porto decidir vender, ótimo. Se o Porto não decidir vender, fantástico. Portanto, hoje em dia se calhar é difícil, né? Porque se tens uma proposta do Real Madrid ou do Barcelona, chamas o agente, chamas não sei o quê. Eu tinha um contrato e gosto de honrar os meus contratos. Se me dissesses era bom ir para o Real Madrid, era bom ir para o Real Madrid, mas eu estava num grande clube também. Portanto, mantive-me cá e no final da época eu penso que, como qualquer ciclo que o Futebol Clube Porto tem, que acaba, o meu também acabou. Eu pergunto isto porque, imagina, toda a gente na altura estranhou a tua saída para a Rússia porque olhavam para ti e viam uma qualidade de jogador que podia ir para outros voos. Sim, eu vou dizer porque é que eu vou para a Rússia. Financeiramente é óbvio que era atrativo, mas eu sempre quis jogar a Itália e o presidente, na altura o dono do Dinamo Moscovo, tinha o interesse em comprar o Parma.
E, portanto, o trajeto que eu pensei é 1 ano ou 2 no Dinamo. E depois vou parar a Itália. Parma, onde ele ia comprar o clube, eu ia para o clube. E, portanto, depois logo vi o que é que fazia da minha carreira. Portanto, as coisas não correram bem tanto em Moscovo. Não correram bem porque eu não gostei de algumas coisas que se passaram. Eu tinha 5 anos de contrato, tinha um contrato espetacular, mas eu, ao fim de 8 meses, amigos, ok, pá, o dinheiro não é tudo na vida. Podem ficar com o dinheiro e eu vim-me embora. Peguei nas minhas maletas e vim. E depois não houve Parma. Depois não houve Parma porque, entretanto, o proprietário saiu. Também houve ali um problema aquilo tinha a ver com os terrenos que ele tinha lá em Moscou, para fazer os condomínios, onde eram os campos do Dinamo. Aquilo houve ali situações em termos, até mesmo com o governo, e ele cansou-se e saiu. E pronto, eu não gostei de algumas coisas que se passaram ali também, porque eu sempre, lá está, eu fui sempre uma pessoa do grupo. E quando tu tens alguém que quer dividir o grupo, eu sempre me equipei com os meus colegas. E depois não posso equipar num lado os estrangeiros e do outro lado os russos. Sempre nos equipámos juntos. E quando se promove esse tipo de situação, ainda por cima eu era capitão, eu não estava de acordo e revoltei-me com isso, porque não acho que não era correto. E, portanto, decido sair. Decido sair, venho-me embora e é quando vou para Madrid. Mas confesso que em 2005, antes ou seja, quando vencemos a Champions, eu pensei que eu sentia muito cómodo no Porto. Eu gostava de jogar no Porto, gostava de viver na cidade do Porto, gostava da forma como os adeptos me tratavam, ainda hoje tratam. Eu vejo que eles têm carinho por mim e fico feliz por isso. Sim, tu viste ontem, tu estiveste no Estado do Dragão, e fico feliz por isso. E pensei que ia continuar, mas também tenho que aceitar que muitas vezes os ciclos se encerram e aquilo encerrou-se e não guardo mágoa a ninguém, como é óbvio. Segui o meu caminho e pronto. E hoje venho à cidade do Porto, venho ao Estado do Dragão e continuo a ter as mesmas sensações e a ser recebido da forma como sou recebido. Por tudo o que deste ao clube. Olha, estamos a terminar, não é? Espera aí que eu tenho uma prenda para ti. Espera aí. Trouxeste o blazer no final da prova. Vou-te dar um blazer. No final da entrevista é que trazes um blazer. Não, espera aí. Vou descobrir aqui a minha prenda. Fui ali à loja do Porto, pá. Achei que isto era a tua carinha. É lá. Para guardares as tuas garrafas de vinho especiais, pá. É pá. Mas tem aqui uma garrafa de vinho também, espera aí. Deixa eu mostrar para ali. Uma caixinha como deve ser, atenção. Olha, vê se dá para abrir. Categoria. Opá, eu de vinho percebo pouco, não é? Depois tu vais-me dizer se esse vinho serve para alguma coisa ou não. Olha, aí a caixinha é bonita, pá. Vou guardá-la. Deixa eu ver como é que é. Eu tenho no meu, um dia quando puderes... Sim. Envelhecido em casco. 10 anos envelhecido em casco. Se for possível. Deve ser, não é? Se fores a Lisboa, tenho muito gosto que vás à minha casa e vejas o meu escritório e perceberás onde é que esta casa vai ficar e o porquê. E não te vou desvendar mais, que é para tu, depois, quando lá chegares, não saberes o que é que vais encontrar. E agradeço-te imenso. Muito obrigado. Foi outra das coisas que eu também desenvolvi na cidade do Porto. O meu gosto Foi só aqui? Pelos vinhos. Sim. Antes, no Mónaco não bebia vinho? Não. Não bebias nada? Não. Coca-Cola? Não, Coca-Cola também não. Bebia vinho, mas não bebia vinho constantemente. Bebia mais sumos gaseificados. Vinho propriamente dito, bebia de vez em quando. E no Porto conheci pessoas que me iniciaram neste mundo, a perceber o que eram os vinhos. Até lembro-me que até começou por causa do Domingos, que eu ia à casa do Domingos jantar e quando vais jantar não queres ir de mãos a abanar, não é? Então, com qualquer pessoa que não percebe nada da matéria, vais a uma loja e olhas para o vinho, para não fazer má figura, pá, vou levar aquele que é mais caro, pá, e desenrasca, não percebia. E o senhor da loja, o senhor Nora, o senhor espetacular, olhou para mim e não olhou para mim como um cartão de crédito, como eu costumo dizer, que às vezes vais a lojas e as pessoas olham para ti, olha, entrou um cartão de crédito, e não sou um cartão de crédito. E disse, olha, para que é que vais levar este vinho? Eu disse, vou levar este vinho, pá, vou à casa do Domingos jantar, quero levar um vinho em condições, né? Ele convidou-me, teve a amabilidade de me convidar, eu não o conhecia o Domingos pessoalmente, certo. Mas a minha mulher já tinha feito amizade com a esposa dele quando estávamos em estágio, e fui lá jantar e ele então disse para levar uma garrafa muito mais barata. E começou aí, e a partir daí a senhora sempre me ensinou e o meu gosto veio daí. Pronto. E depois levei aqui alguns jogadores do Porto para estas andanças e depois tive um parceiro em termos vinícolas brutal, que é o Pedro Emanuel, o meu turquinho, como eu costumo chamar, que eu adoro. E que andávamos para todo o lado à procura de coisas novas e coisas boas para provar. Pronto, agora guarda com carinho. Costa, muito obrigado. Obrigado, amigo. Por teres vindo. Obrigado. Malta, um abraço para vocês. Mais um episódio. Não tenho vinho para vocês, mas para a próxima eu tento arranjar. Um abraço.
bigode é campeão. Os convidados trazem histórias na mão. Com isto tudo é impossível dizer não. Tem tudo